Livro escrito por Moisés, que está no seu capítulo 1, que diz o seguinte: louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. No verso 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos para o verso 3, que diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu vou repetir. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O capítulo 1 do livro de Gênesis, eu acredito que até aquele que não é evangélico já abriu a Bíblia alguma vez e começou a ler pelo livro de Gênesis. Então, eu acredito que a maioria das crianças aqui já tenham lido. E quem não leu, leia, para conhecer a criação. Porque até os desenhos no YouTube, as Bíblias as historinhas falam do início da criação. E o livro de Gênesis, ele vem falando no verso 2 que a terra ela era sem forma, ela era vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então isso quer dizer que mesmo a terra sendo sem forma, sendo vazia, mesmo havendo trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus estava aqui. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que é que eu quero trazer para nós nesta tarde como reflexão? Mesmo no lugar onde a gente não imagina que a manifestação de Deus está, o Espírito Santo de Deus está. Mas como assim, missionária Rosana, que a manifestação do Espírito Santo de Deus está? Porque como a palavra do Senhor diz, que no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra ela era sem forma e vazia. Mas o Espírito estava ali. Assim é nos ambientes que a gente imagina que o Espírito Santo não vai estar. Mas ele está e ele se manifestar é diferente, pastor Tiago. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Não é assim que a palavra diz? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas até ele manifestar o que ele quer manifestar nas nossas vidas, depende de nós. Mas eu falei a vocês que a palavra que Deus trouxe ao meu coração é: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E por que a missionária Rosana trouxe na campanha da família haja luz e houve luz? Porque começou o haja luz, mas não parou no haja luz. O haja luz foi o início, mas depois a gente sabe o que aconteceu até chegarmos onde estamos. Deus criou ave, Deus criou planta, Deus criou luminares, Deus fez a separação entre águas e águas, Deus separou a parte seca, e isso Deus foi fazendo e vendo que era bom. Mas por que, missionária, a senhora está querendo falar isso, está querendo trazer isso ao entendimento da gente? Que o mesmo Deus que falou haja luz, ele pode dizer para mim e para você agora: acabou. Acabou o quê? A dor, o sofrimento, a doença, a perseguição. Porque o mesmo Deus que disse haja, é o mesmo Deus que pode dizer a mim e a você: hoje é o último dia que você sofre por alguma coisa que está persistindo em sua vida. É o mesmo Deus que disse haja, que diz: olha, hoje eu vou abrir a porta que o homem vai abrir, mas ninguém mais vai fechar. É o mesmo Deus que disse o haja. É o mesmo Deus que criou tudo que a gente conhece que é bom. É o mesmo, não mudou. Mas a gente às vezes esquece que Deus criou, ele não inventou. Como assim ele não criou e não inventou? Porque a criação é muito mais do que a invenção. Como assim? Como assim? São sinônimos? Entenda, a criação de Deus veio do nada. E a invenção sempre parte de alguma coisa. De um princípio. Sempre parte de um princípio. Quando Deus criou tudo, não havia nada. Então a criação passou a ser algo único. Mas depois da criação veio as invenções.
E somos peritos em invenções. E aí vem o impedimento. Que impedimento? Para que o Espírito não haja. Mas ele não já habita, missionária? Habita. Mas por que ele não age? Porque eu não permito. E como é que eu posso permitir? Fazendo tudo que esse pequeno livro aqui, ó, nos ensina. E são coisas simples. 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 Obediência. Obediência é um dos maiores pré-requisitos. Mas a obediência a homem, não, obediência a Deus. E como é que a gente aprende a obedecer a Deus? Obedecendo também ao homem. Porque se a Bíblia diz que se você não ama seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Não ouvi. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você vê? Não vê. Obediência, amor ao próximo. E aí você fala assim, missionária, por que a senhora está vindo com essa conversa toda? Porque eu não preparei nada. Quem prepara é Deus. E Ele traz na minha mente aquilo que Ele quer trazer para as nossas vidas. O Deus que fez, Ele diz assim, ó. O Deus, Ele falou Deus porque Ele fala Ele, que falou haja, é o mesmo Deus que encerra o ciclo. Quem entender vai pegar e vai receber. Ciclos precisam ser encerrados para começar outros. Aleluia. O ciclo antigo precisa ser encerrado para começar um ciclo novo. Não tem como você começar um ciclo novo em sua vida se você não encerrar o ciclo antigo. Mas se você insistir no ciclo antigo, nunca vai passar para o ciclo novo. Aleluia! E há coisas na nossa vida que eu digo para minha vida que se eu não largar bagagens, eu não vou avançar com Cristo. E Deus falou meu coração, Ele falou meu coração, as bagagens já estão arrumadas, só falta você jogar fora. E são coisas dentro de mim que eu peço a Ele para me ajudar e me mostrar, mas na hora eu não quero largar. Mas como é, Rosana, que você quer um ciclo novo na sua vida, se você não larga as bagagens, deixa fora? Porque a gente insiste em coisas que Deus já disse, deixe. Sabe? Deixe. E não é deixar, e eu não estou falando questão de relacionamento, não. É vida com Cristo. E quando eu começo a largar as bagagens, eu percebo que eu tenho tempo para a vida com Cristo. E essas bagagens nos puxam para trás, igreja. Então, precisamos viver o haja de Deus. Como assim? Deixando as bagagens para trás. Querendo viver o novo, encerrando o ciclo para viver o ciclo novo. E nem sempre o ciclo novo, porque muitas vezes a gente pensa que o ciclo novo é uma vida nova, é uma casa nova, é um carro novo, é um emprego novo. Não, não, não. O ciclo com Ele é aumentar. Eu ouvi no sábado um tão maravilhoso culto, e o pastor falava, Deus derramava, mas Ele derrama quando a gente está com o vaso, como a evangelista canta, destampado. Não tem como Ele derramar algo quando o vaso está tampado, ou cheio de sujeira, ou cheio de coisas que não agradam a Deus. Ele só derrama quando Ele encontra o vaso vazio, ou nem precisa estar vazio, mas como é que fala? Suscetível a ser cheio. Não precisa transbordar, mas para ser cheio. Então, quando a gente larga as bagagens, dá espaço para o Espírito manifestar a graça e a glória de Deus. Então, igreja, a gente precisa disso, sabe? Deus, eu quero haja na minha vida. Deus, eu quero haja na minha vida. Mas se a gente quer o haja na nossa vida e está cheia de bagagem, precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos disso. Precisamos pedir, certo? A Bíblia diz, pedis e não recebes, porque pedis mal. Mas às vezes a gente acha que o que a gente pede é uma casa, é um carro, é uma moto. E não é. É algo com Deus, é algo caminhando com Deus, é diante de Deus. Para quê? Para que as coisas possam transcorrer da melhor forma possível. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, até aqui me ajudou o Senhor. Eu quero começar com as oportunidades.